Alô, amigos, estamos aqui com mais um YouTube para vocês. O tema hoje, uma vitória da direita republicana poderá comprometer a imagem dos Estados Unidos. Os norte-americanos não saberão ainda hoje todos os resultados das eleições de ontem, com os nomes dos deputados federais e parte dos senadores e governadores eleitos, por terem um sistema diversificado de votação, onde o voto impresso, enviado pelo correio, é majoritário. A contagem das cédulas é demorada, tem que contar uma a uma, como se fazia antigamente no Brasil, e pode levar alguns dias. Nada a ver com a rapidez das apurações brasileiras, das nossas apurações. Porém, essa demora, sujeita a contestações e recontagens, não afasta aquela preferência da direita americana e direita brasileira, bolsonarista, no caso dos candidatos republicanos, no caso do candidato bolsonarista, de denunciarem ter havido fraude. Houve fraude quando não são eleitos. Quando são eleitos, tudo ok. Fala alguma coisinha. Mas quando não é eleito, bota todo mundo na rua para protestar contra a democracia. O maior exemplo é o chefe de todos eles, o ex-presidente Donald Trump, que até hoje não aceitou sua derrota diante de Joe Biden e continua afirmando ter havido fraude nas eleições presidenciais de dezembro de 2020. A falta de um órgão centralizador nos Estados Unidos da gestão das votações, tipo Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos órgãos lá são estaduais, e a falta de um Alexandre de Moraes rigoroso tem favorecido esse tipo de argumento. Tanto que Trump, caso confirme o lançamento de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos dentro de uma semana, como se diz, continuará afirmando na sua campanha eleitoral para a presidência de 2024 ter sido roubado pelos democratas em 2020. Com bastante antecipação, o presidente Bolsonaro cozinhou na água morna durante 4 anos essa tática aprendida de Trump, a de alegar fraude caso perdesse as eleições, substituindo a incerteza dos votos impressos em papel dos norte-americanos pelos votos não palpáveis colocados dentro das urnas eletrônicas. Levou muito tempo cozinhando essa história. Fraude, fraude, fraude. Mas não cozinhou devidamente, porque a mentira não pegou. E se evitou até agora fazer um pronunciamento claro de bom perdedor e cumprimentar o presidente legalmente eleito, como manda a Constituição. Trump, derrotado, berrando ter havido fraude nas eleições, tentou dar um golpe na diplomação dos eleitos Joe Biden e Kamala Harris no ataque ao Capitólio, sede do Congresso, no dia 7 de janeiro de 21, por seus seguidores, por ele incitados a lutarem contra a fraude eleitoral maciça. Até agora, Trump tem adiado a convocação recebida de uma comissão parlamentar de inquérito norte-americana para depor diante do Congresso e explicar sua irresponsabilidade. Mas talvez deponha ainda nesse mês de novembro. No ataque ao Capitólio foram presas mais de 850 pessoas, houve 5 mortes e 140 policiais feridos. Bolsonaro não tinha um Congresso para atacar, pois não iria esperar meados de dezembro
na diplomação de Lula e Alckmin para reagir contra a fraude eleitoral. Diante do fracasso de Trump no ataque ao Capitólio, no qual deputados, senadores, inclusive Biden e Kamala, poderiam ter sido atacados pelo gado norte-americano em cenas trágicas de um western, Bolsonaro quis ser mais previdente. Convocou por antecipação os caminhoneiros, seus seguidores, contando com o apoio do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, na santa missão, abençoada pelas orações, ações e presença dos fiéis evangélicos, para bloquearem os principais troncos rodoviários com suas jamantas, com uma paralisação geral do país, a fim de obterem uma intervenção militar ou golpe contra o resultado das eleições. Não fosse a pronta intervenção do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Brasil teria parado e poderiam ter ocorrido consequências mais graves. Durante 2 dias, o presidente Bolsonaro tomou chá de sumiço, deixando aos seus seguidores observarem o script prefixado de um golpe, enquanto seu silêncio queria dizer conivência e autorização para os bloqueios, para o golpe. Embora ainda existam alguns golpistas irredutíveis alimentados por fake news, ainda insistindo numa intervenção militar, a ameaça de golpe já passou e o presidente eleito já está empenhado na formação do novo governo. A reação internacional foi de pronto reconhecimento dos resultados da eleição, a tal ponto que Lula foi convidado para participar em Sharm el-Sheikh, no Egito, da Conferência sobre o Clima, quando deverá anunciar o fim do desmatamento na Amazônia. Essa acolhida internacional entusiasmada ao presidente eleito Lula acabou provocando ciúmes em Bolsonaro, recolhido ao silêncio, esperando por um golpe que não houve, praticamente inativo desde sua derrota. Bom, todo mundo sabe que era um presidente que não trabalhava durante 4 anos. Praticamente inativo desde domingo, dia 30, o dia da eleição, talvez depressivo. Bolsonaro, ao saber da viagem de Lula à conferência COP27 da Organização das Nações Unidas, a ONU, representando o Brasil, sentiu-se usurpado do poder. Ficou com ciúme, dor de cotovelo. E, depois de proferir um palavrão, como é de seu costume, disse num vídeo circulando nas redes sociais, o palavrão: "Eu sou ainda o presidente." Será? Tarde demais, Bolsonaro. Foi você mesmo quem provocou sua rejeição pela comunidade internacional. Se houve um presidente brasileiro detestado pela comunidade internacional, foi você. E esperamos que seja você o único. Outra semelhança nas eleições de ontem com as eleições brasileiras foi uma frase pronunciada pelo presidente Joe Biden: "A democracia depende literalmente do seu voto. É um momento decisivo para o país." E outra frase ainda mais objetiva: "A democracia está em jogo." Isso nos lembra muito, né, a situação que nós vivemos até o dia 30, quando saímos desse pesadelo Bolsonaro. Um clima de polarização também nos Estados Unidos, redes sociais ativas lançando fakes os mais absurdos, como ocorreu e ocorre ainda no Brasil, declarações colocando em dúvida por antecipação a fiabilidade dos resultados das eleições, fraude, envolvimento de crendices religiosas e seitas evangélicas,
destacando-se o governador republicano na Flórida, Ron DeSantis, ultraconservador, sério concorrente mesmo para Trump. Essa é a novidade, talvez a grande novidade. Trump, que se julgava o ultraconservador, o mais extremista de todos e que iria disputar sozinho as eleições, de repente aparece um cara na Flórida, o Ron DeSantis, que é pior do que ele e que acabou de ser reeleito. Esse daí nós já temos a confirmação por grande maioria lá na Flórida e que vai se lançar candidato a presidente dos Estados Unidos contra Trump pelos republicanos. Então Trump vai ter um inimigo dentro do seu próprio partido. Isso já é uma boa coisa. Esse Ron DeSantis se declarou no último clipe, como é moda, né? Ser um escolhido de Deus. Deus escolheu o Bolsonaro, largou o Bolsonaro e agora vai escolher o Ron DeSantis. Geralmente, nas chamadas eleições de midterm, ou eleições em meio mandato, é a oposição quem ganha. Quando os democratas estão no poder, são os republicanos que ganham, como agora. Quando os republicanos estão no poder, são os democratas que ganham. Então vamos aguardar, mas está havendo... os resultados não estão confirmando aquela catástrofe que se dizia de vitória dos republicanos. Confirmada essa tendência ou não, os republicanos poderão obter a maioria na Câmara e no Senado. Há dúvidas, como acabei de dizer, abrindo-se as portas para o retorno de Donald Trump, um populista do tipo Bolsonaro, um pouco mais instruído, boca suja também, com ambição desmedida de poder, que comprometerá a imagem norte-americana, se ele for eleito, de país incentivador da democracia. Os constantes acenos de Trump a Bolsonaro e sua família já eram bastante reveladores do caráter de Trump. Para o Brasil de Lula, uma vitória dos republicanos e a seguir o retorno de Trump serão de mal agouro e poderão dificultar seu governo, sem esquecer que os complotistas, populistas e evangélicos norte-americanos estarão ligados aos seus congêneres brasileiros, agora derrotados. Mas, como eu disse, não vamos ficar na fossa desde já, porque os resultados que estão caindo e que estão chegando dos Estados Unidos mostram que os republicanos ganharão na Câmara dos Deputados, provavelmente, mas a vitória deles não será tão grande e talvez os democratas mantenham a maioria no Senado. Em todo caso, os democratas já ganharam no estado de Nova York. Os republicanos e Trump poderão também travar os programas de Biden em defesa do clima e em favor da utilização da energia limpa, programa considerado por eles por demais verde e radical. Em todo caso, a chegada de Lula ao poder, já em janeiro, está aí chegando, significará o fim do desmatamento. Até a próxima. Eu sempre esqueço de dizer, e eu sei que todo mundo que faz YouTube pede, e eu sempre esqueço. Se você gostou, se você chegou até aqui, imagina quanta gente já perdi lá atrás que não chegou até aqui. Se inscreva, curta, divulgue, compartilhe. Até a próxima.